9 horas em ponto, gente. A gente volta agora com o TV Mar News e volta trazendo um tema muito relevante para todo mundo. É o novo ensino médio. Muita gente já ouviu falar, mas ainda não sabe o que é isso. Pois a gente tem aí o novo ensino médio 2022, que na verdade vem sendo pensado há muito tempo. Mas a gente vai entender agora como é que fica a implementação dessa nova modalidade, se é que a gente pode dizer assim, de ensino. Quem vai me ajudar então, para que eu não peque nas palavras, é Ricardo Jorge, que vem trazendo para a gente todos os detalhes. Ele que é coordenador local do Conedu, que é um congresso que vai acontecer aqui em Maceió sobre educação. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse congresso também. Ricardo, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Obrigado. Vamos logo explicar para o pessoal. A gente sabe que essa discussão sobre o novo ensino médio é uma discussão antiga, acho que iniciou ainda em 2017. Isso. Mas agora que a gente começa a ver que ele realmente, de fato, vai sendo colocado em prática, é uma coisa gradativa ou vai haver um marco? Explica para a gente como é que vai acontecer. Bom dia a todos. É uma satisfação, cumprimentar todos os telespectadores, cumprimentar você, Porlane. De fato, é uma discussão que já vem há muito, sendo pensada, tendo em vista alguns números relativos ao fracasso em alguns níveis de ensino no Brasil, em especial no ensino médio. E essa discussão, como você bem disse, é uma discussão iniciada a partir de uma lei 13.415, de 2017, que visa justamente a reforma do ensino médio, ao chamado novo ensino médio. E com isso, as redes de ensino, de modo geral, precisam se adaptar a essa nova discussão. E essa discussão ela é para ser implantada de forma gradativa. O ano que foi colocado como início dessa discussão é o ano 2017, a partir da lei promulgada, mas para a efetivação do atendimento a partir de 2022. Então, de 2022 a 2024, a lógica seria que em 2022 os primeiros anos, ou as primeiras séries do ensino médio comecem, já com essa perspectiva da matriz nova, que é uma matriz que é ligada aos saberes relativos à BNCC, que não somente tem uma mudança aí voltada à ampliação da jornada de trabalho do ensino médio, mas também a inserção de perspectivas para a formação com vistas aos itinerários formativos, que é uma formação com uma pegada profissional. E aí a gente tem discussões relativas justamente à necessidade de esses sujeitos, de esses alunos, de esses estudantes, ao passar por esses processos, também se profissionalizem em nível médio. Quando a gente fala sobre essas mudanças, quem está nos assistindo, de repente, não tem familiaridade com o que é itinerário informativo, afinal. Vamos explicar para o pessoal o que é isso? E eu acho que é importante também a gente mencionar, que, como você já bem disse, que vai ser uma coisa gradativa que deve acontecer, então, até 2024. Mas será dividida em etapas? Assim que vai acontecer? Isso. Então, primeiro, é interessante dizer que nós tínhamos um modelo disciplinar. Eu acho que todos nós, grande parte de nós, veio de um modelo disciplinar de ensino médio, em que a gente tinha em torno de 13 disciplinas, da chamada formação geral. E aí a gente lembra do português, da matemática, das ciências biológicas, da história, da geografia. Com a mudança do novo ensino médio, a gente vai ter 5 itinerários formativos, ou seja, 4 áreas existirão, para que já estavam sendo contempladas essas áreas por meio dos próprios PCNs, mas agora se torna como lei. E a partir disso a gente tem as 4 áreas que a gente já tinha, que são as ciências sociais e humanas, as linguagens, a matemática e as ciências da natureza. Mas além dessas 4 que já havia, de acordo com os próprios parâmetros curriculares nacionais, entra um outro itinerário formativo que seria o de educação profissional e tecnológica. Que bacana, gente, muito bom. E com isso, os alunos, os estudantes, eles não somente têm a formação colocada como formação geral, eles também têm a oportunidade, garantir esse direito que já é constitucional de ter uma formação profissional, como já fazem os institutos federais. Eu sou professor também do Instituto Federal. Exatamente. E a gente já tem uma discussão muito presente sobre a educação profissional e tecnológica. E esse itinerário é justamente para que estes estudantes, com o aumento da jornada, porque a LDB anterior, a 939496, que sofreu alteração a partir dessa lei 13.415, ela justamente traz
esse imperativo para que nós pensemos que essa formação ela precisa ser integrada, né? É uma formação que todas esses componentes anteriormente chamados precisam estar inseridos no itinerário formativo do estudante, que vão sempre ter vistas ao desenvolvimento do protagonismo juvenil, das identidades, do mundo do trabalho. Muito importante, né? É um novo modelo, então, que coloca o estudante como protagonista Sim. mesmo das suas decisões, protagonista da sua vida escolar. É muito bom. A gente também costuma dizer muito, né, Ricardo, que o adolescente com 16, 17 anos decidir o que é que ele vai querer cursar na faculdade, enfim. Às vezes é tão recente isso, é tão novo, às vezes a gente ainda está em desenvolvimento e tem que decidir o que é que você vai ser para o resto da tua vida. Você acredita que esse novo modelo de ensino médio ele vem exatamente para ajudar também o aluno a se identificar, a realmente ter certeza do caminho que ele vai trilhar? Sim, é uma das perspectivas, né, da discussão do novo ensino médio, é fazer com que este estudante, né, num momento, porque a gente tem na divisão lógica, né, dos chamados itinerários formativos, a gente tem o itinerário de formação mais geral, que engloba essas 4 áreas, e o itinerário de formação profissional e tecnológica. Então, se a gente tinha 2.400 horas, hoje passam a ser 3.000 horas. E como você, respondendo à pergunta anterior em relação às fases, no primeiro ano a gente teria uma introdução a esses itinerários por meio de 200 horas, na segunda fase, uma retomada desses itinerários por meio de mais 400 horas e, por fim, para totalizarem as mínimas 1.200 horas, mais 600 horas. Então, o novo ensino médio ele se dividiria, em vez de 2.400 horas, como eram com disciplinas ou componentes anteriores, para 3.000 horas, ampliando essa jornada, fazendo com que este estudante ele possa participar no contraturno, nessa ampliação da jornada de atividades que ele possa, em alguma medida, se identificar. Essa discussão é uma discussão que ela não é nova, né? Mas para a gente no Brasil se torna nova porque o mundo ele se renova e a gente não tem mais aquela lógica de assumir uma profissão, sobretudo por meio a partir das tecnologias, né? Para a gente ver essa coisa de forma mais volátil, né? Perceber que a profissão muitas vezes que a gente teve formação, né? A profissão que a gente continua exercendo a nossa profissionalização para o resto da vida. E com isso a gente já vai ter a possibilidade de uma mudança estrutural no próprio Enem. Né? O Enem ele já vai contemplar, de certa forma, já foi anunciado isso em instância federal, o atendimento a esses itinerários formativos também com vistas à educação profissional e tecnológica, ou seja, esse caráter profissionalizante com vistas ao atendimento às demandas do mundo do trabalho, mas não somente isso. A lógica seria formar esse sujeito, né, eu contribuir para a formação desse sujeito, para que ele fosse um sujeito crítico, reflexivo, a partir dos entornos e das demandas nas quais ele está inserido. Muito bem, essa mudança no Enem a gente já deve começar a ver a partir de quando? Esse ano já também, não? Eu acredito que o anúncio veio agora, mas com a consolidação do novo ensino médio 2024 é que a gente teria a possibilidade de justamente ter o início do Enem com vistas a esse itinerário formativo já mais completado, né? Ou seja, quando estes alunos de 2022 chegarem a 2024, eles teriam essa condição de se submeterem a esse novo Enem com vistas a essa nova temática. Agora, Ricardo, é uma discussão, como você já bem mencionou, antiga. Acredito que países de primeiro mundo, países desenvolvidos já já adotam essa maneira de educação no ensino médio. A gente começa, então, a se equiparar, é isso? A lógica seria esta, né? E assim, a gente há de reconhecer grandes contradições que temos no nosso país em relação, inclusive, desigualdades sociais, né? O acesso que tem alguns sujeitos à educação pública de modo amplo, mas a inspiração de fato em países como a Alemanha, a Finlândia, que justamente ao longo de 15 anos eles aumentaram vertiginosamente a quantidade de pessoas que chegam ao ensino médio de forma profissional. A Finlândia, por exemplo, hoje tem 75% de seus estudantes estudando com essa perspectiva, né, de formação profissional.
Pois é, né, gente? Bacana. E tudo isso e muito mais vai ser discutido no CONEDU, né, que é o Congresso de Educação, que vai acontecer do dia 13 ao dia 15 de outubro. As preparações estão a mil. Isso. Nós estaremos nesse período de 13 a 15, né, no CONEDU. O CONEDU é o maior congresso de educação do Brasil, como vocês bem sabem. Este ano nós temos o privilégio de estarmos subsidiando, né, em Maceió. Em Maceió. E aí a gente tem uma das palestras, né, que envolverá um grande nome, né, uma palestrante de grande nome, que é a professora Kelianube Barbosa, que trará justamente uma pauta relativa ao ensino médio e aos novos desafios e as implicações disso, né? Porque, por hora, eu falo de modo mais superficial em relação a isso, mas a gente tem uma discussão também pautada nesses itinerários, pautada nessa mudança, nas implicações disso a partir de estudos já realizados. Com certeza, se muda na vida do estudante e antes de mudar a vida do estudante, muda todo o corpo escolar, professor, diretoria, enfim. Ricardo, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Agradeço a oportunidade, Porlane. E olha, vamos agora, voltando ao vivo com Viderlan Araújo, aqui pelas ruas da nossa cidade. Viderlan, mais uma vez aqui, bem-vindo ao nosso programa. Quais são as informações que você traz para a gente? Mais um caso de intolerância, né, Porlane? Que nós estamos aqui na rua Manuel Lourenço, aqui na Ponta Grossa, né? Próximo aqui ao antigo Colégio Hélio Lemos. E que foi registrada essa situação com a imagem de Virgem dos Pobres, né, de Nossa Senhora, que traz realmente todas as situações relacionadas à intolerância à religião, né? Conversando aqui com alguns moradores, o pessoal fala, rapaz, isso deve ter sido de madrugada. Estava por aqui na madrugada de sábado para domingo até meia-noite, né? O cidadão estava aqui, não ouviu absolutamente nada, nenhum dos moradores também a respeito dessa situação, que tem gerado, sim, querendo ou não, uma preocupação muito grande na comunidade católica por conta do número de casos, por exemplo, de furto e roubo a algumas igrejas e paróquias aqui em Maceió. E, naturalmente, essa imagem que acaba somando também, destruída, né, dessa forma como ficou, né, mais um caso que dá a entender de intolerância religiosa. É claro que existe apuração sendo feita, as investigações da polícia, elas correm também em sigilo para tentar encontrar as pessoas que participaram desse fato, né, para poder também tentar, dentro do rigor da lei, fazer com que elas paguem, mas diante de uma situação em que para nós, né, acompanhando e com toda essa experiência na comunicação, não dá para você também ser muito otimista a respeito do desdobramento. Eu olhei aqui, por exemplo, no entorno se existem algumas câmeras de vídeo monitoramento que poderiam ser utilizadas pela polícia para poder acompanhar também essa situação de como aconteceu, de como foi feita esse ato, né, de vandalismo contra a imagem. Mas, naturalmente, não dá, pelo menos aqui, para perceber se tem câmeras para poder também ajudar a polícia, a não ser o depoimento de testemunhas. E nós já tomamos esse cuidado também antes de entrarmos no ar, para poder conversar com alguns moradores e saber algumas informações. E ninguém absolutamente disse que ouviu, né? Pelo menos 2 portas que nós batemos aqui, o pessoal não soube informar a respeito, né, do que tinha acontecido. O certo é que ontem pela manhã essa imagem ela ganhou uma grande repercussão nas redes sociais, pela forma, né, como ela ficou, né, totalmente destruída diante dessa ação provocada, né, como vandalismo, e aqui nesse ponto que é considerado também importante porque traz o fluxo de veículos da região lagunar de Maceió para a parte central, para os bairros Ponta Grossa, Trapiche da Barra e para os veículos que vêm da parte alta também pela Avenida Leste-Oeste. Essa é uma das alternativas também bastante utilizadas pelos condutores. E isso acabou também chamando muita atenção, né, Porlane? Quem passava aqui pelo local vendo essas marcas desse estrago. Algumas pessoas que têm papel representativo na política alagoana também já prometem combater com rigor essa situação, ajudando exatamente a polícia na investigação, na elucidação disso que é crime. Naturalmente, a intolerância religiosa acaba sendo crime estabelecido também, né, na lei, né, no país, e que isso pode realmente provocar para a pessoa que cometeu ou as pessoas que cometeram esse fato, mais um fato triste que nós estamos mostrando aqui na programação da TV Mar, alguma situação que possa ser considerado também para a sociedade, pelo menos um alento, principalmente para a comunidade católica, até porque a imagem realmente de Nossa Senhora ficou totalmente destruída diante dessa situação que nós realmente recebemos essa informação
Lembrando, Porlane, na madrugada de sábado para domingo. E ontem, essa imagem, da forma como ficou, também acabou ganhando uma grande repercussão nas redes sociais e comoção também da comunidade católica, dos fiéis, que realmente tem na imagem de Nossa Senhora uma imagem forte e ao mesmo tempo triste, nesse início de semana que nós estamos mostrando aqui na programação da TV Mar Canal 525, sem muitas novidades a respeito desse assunto. Deixa eu tentar me aproximar aqui rapidamente aqui do cidadão que mora aqui ao lado, aqui inclusive fazendo o trabalho dele de limpeza. É triste ver a imagem dessa forma, né, moço? É, né? Triste, né? O senhor mora aqui há quantos anos? Há pouco tempo, em torno de um ano só. Agora é muito triste, né? Acordar, de repente ver que uma imagem que está ali... Não ninguém, só fica para o bem para a gente, né? Mas infelizmente os vândalos fazem isso, né? Alguns moradores, inclusive, falaram para a gente o seguinte, que pelo menos deve ter acontecido de madrugada alguma coisa, porque até meia-noite tem gente aqui nas calçadas, né? Eu estava aqui, até meia-noite não tinha nada irregular aqui. Nada, né? Tava tudo certinho. Isso foi na madrugada de 1 hora, 2 horas da manhã, por aí assim. Aí acaba realmente deixando todos os moradores naquele clima de tristeza aqui também, né? O senhor é católico? Sou católico, sim. Pois é, né? Então, clima de tristeza, né? Porque querendo ou não, é uma agressão, né? A imagem, né? Porque não tem nada a ver ela para alguém chegar e destruir, né? Não faz mal a ninguém. É verdade. Muita gente já vê por aqui, polícia passando por aqui também. Sempre passa a viatura da polícia aqui, mas na hora que eles fazem isso, não dão de cara com eles, né? É verdade. Muito obrigado, viu, moço? Bom início de semana, apesar de tudo. Pois é, Porlane, essa situação que nós estamos aqui mostrando na rua Manuel Lourenço, a lagoa para lá, do lado direito, Chico vai mostrar ali, os veículos que vêm da Avenida Leste Oeste, né? Vêm por essa rua e, naturalmente, quando se dirige para Ponta Grossa, os bairros Ponta Grossa, Prado, Vergel do Lago, Trapiche da Barra, eles usam essa via para poder também passar realmente com um pouco mais de fluidez e tentar fazer os cortes, as alternativas da mobilidade urbana. E, naturalmente, esse aqui, num ponto de início, tinha a imagem de Nossa Senhora, que ficou totalmente destruída durante a ação de vândalos na madrugada de domingo, aqui nessa região. Triste e, ao mesmo tempo, nós pedimos a participação das autoridades, porque esse tipo de situação não termina bem quando se tem ataque, seja em qualquer religião, não termina bem quando as coisas elas passam para esse lado. E, naturalmente, para a comunidade católica, hoje é um dia muito triste, mais um dia difícil, depois de tantos casos registrados de furto e roubo. Na semana passada nós cobrimos 2 e nesse início de semana, agora um ato de vandalismo com a imagem de Nossa Senhora, que é considerada uma das imagens mais fortes para a comunidade católica. Com imagens de Chico Nogueira, eu volto aí para os estúdios da TV Mar Porlane nesse início de semana, desejando para você um ótimo encerramento de programa e até amanhã, se Deus quiser, em mais uma das nossas participações na programação da nossa TV Mar. Muito triste, né, gente? Vamos agora para um rápido intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta.